Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. Do Clube Atlético Mineiro. O Atlético com o Roberto Abras com essa indefinição. O torcedor está ansioso para saber quem vai ser o novo técnico. Enquanto isso, algumas mudanças também no time, no elenco. Não é isso, Abras? Boa tarde para você. Um abraço. Boa tarde, Duda, Léo. Eu te confesso que começando o ano 2022, não existe muita fumaça. Fulano anunciando que tá tudo certo, Beltrano que tem uma fonte que não confirma, o outro a fonte secou, do outro a água inundou, essa coisa toda são especulações e a gente vai convivendo. Todo início, fim de temporada e início de temporada é sempre assim. E no Atlético, o que causou esta grande notícia daqui, essa coisa toda, dele que está em Teresópolis fazendo o curso de treinador. O Cuca, que anunciou a sua saída e que pegou de surpresa, não digo toda a diretoria do Atlético, a gente entendendo que ele, nos últimos jogos do Atlético, em reuniões, eu tô pensando, não deve ficar essa coisa toda, e a coisa ficou confirmada. E aí veio o primeiro nome, Jesus. Eu gostaria, grande Léo, Duda e algum ouvinte que tivesse, por exemplo, Jesus teve a reunião, comentou, vou esperar, tô com isso, eu não ouvi oficialmente uma palavra de um dirigente do Atlético que esteve com ele, Jesus, na casa dele, no sítio, na fazenda, na adega do Menin, não sei. E para dizer o seguinte, ele fez isso. O que se comentou que teria acontecido, peraí que eu vou descansar e tal. Eu não sei, grande Léo, Duda, porque eu fico na minha aqui, em home, e vocês estão aí diariamente, um contato aqui, um contato ali, aperta o botão aí na internet, aparece uma notícia, aparece outra, talvez tenha. Você, Léo, você, Duda, alguma novidade a respeito, por exemplo, da minha opinião, que por parte do Atlético, nenhum dirigente comentou, estive com ele, ou por parte dele, estive com gente do Galo, não sei. Ontem, Abras, estava até conversando com a Dimara Oliveira aqui no estúdio, e ela chegou no final de semana a conversar com alguns agentes que estão aí envolvidos nesta negociação do Atlético em busca de um novo técnico. E pelo sentimento dela e o que eu senti também da nossa conversa, de que o Atlético não vai ter uma paciência tão grande com o Jorge Jesus. Há um interesse, há uma conversa, mas também tem um certo limite. Até por isso que o Atlético estaria com um plano B e, inicialmente, pelo que apurou a Dimara, estaria mesmo na Europa. Tanto é que apareceu o nome do Carlos Carvalhal, o português do Braga. Mas aí, teria que pagar uma multa rescisória. Qual o valor dessa multa? Será que vale a pena? Então, não está tão certo assim, pelo sentimento que eu tenho visto, das notícias e pela conversa também com os nossos colegas, como você destacou, que o Jorge Jesus nesse momento está tão próximo. Aquela situação, o Atlético tem um interesse, mas também não vai abrir mão de qualquer coisa e vai ter uma grande paciência para o Jorge Jesus pensar, enfim, curtir férias, ver se vai ir para um clube da Europa ou não. A imprensa da Turquia noticia que ele tem uma proposta do Fenerbahçe também, enfim. Então há outras situações envolvidas e o Atlético parece, nesse momento, não é uma prioridade tão grande assim de uma conversa do JJ, né, Duda? E o que a gente tem acompanhado também, até dos nossos colegas da imprensa, é de que o Jesus estaria nesse momento até sendo não influenciado, né, mas recebendo ali algumas orientações para que ele não assumisse o Atlético neste momento, principalmente por conta, né, do recém-embrólio dele com o Flamengo, enfim. Então, o Atlético também não deve ficar sentado esperando o Jorge Jesus a todo momento. Oficialmente, de fato, o Atlético não se pronunciou, nem que
estar conversando com Jesus ou que faria qualquer reunião com ele. Isso de fato não aconteceu até o momento. A gente fica mesmo pelo que a nossa equipe aqui apura, pelo que a gente está acompanhando dessa situação do Jesus com Galo. E para aproveitar o gancho, Abras, que você falou de ouvinte, vai aparecer de tudo, já vai aparecer informação de que gente do Flamengo mandou mensagem para ele, falou: ó, não entra nessa não, esquece aí, vai acontecer de tudo. Eu gostaria de sentir a colocação que eu fiz, e fiz com dirigentes do Atlético, com todo respeito a todos, enfim, qual foi a proposta feita pro Atlético? Quem fez? Quem falou com ele, pelo menos por telefone? Só isso que eu quero saber. Foi A? Não. Foi B? Não. Foi Bertolucci? Não. Foi Rodrigo Caetano? Dizem que foi ele, mas a informação que você tem é que não foi. Foi o presidente Sérgio Coelho? Foi o Ricardo Guimarães, que é o padrinho dele? Foi o Menin, que tem uma adega lá de vinho, tá gastando milhões na adega, e que o nosso Jesus vai ser blindado como o primeiro vinho. É só isso. Houve aqui, Jesus, e aí? Cadê o Jesus? Jesus nos acuda, né, Abra? Não, mas é a grande realidade. Às vezes, Dudas, você sabe, Léo, você sabe, Dimara, acompanhei atentamente Dimara, ela tem a opinião dela. Por ela, o Vanderlei Luxemburgo, aliás, o Renato Gaúcho, o Vanderlei também, a opinião dela, muita gente concordando, outros discordando, isso que é muito natural. Eu vou daqui a pouco dar a minha opinião também a respeito. Só que eu acho que ficou uma história muito e vai se alongando, é hoje, não, ele entrou de férias, não, ele não quer discutir, mas aonde que ele falou isso? Eu já vi repórteres de Lisboa comentando, falando para as outras emissoras, para outros sites, internet, essa coisa toda, mas a palavra dele, ele, Jorge de Jesus, o que ele disse? Eu não sei, você sabe? Alguém sabe? Não sei. Nada oficialmente, né, Abras? Até agora não. Justamente, então. Nada oficialmente. Eu ontem comentei com o nosso Rafael Leal, que está sempre muito bem informado também. Ele fica o dia inteiro aí vasculhando notícias, vai daqui, vai dali, e troca ideia dali, troca daqui, não sei o que e tal. Eu comentei ontem com ele. Para mim, Jesus já era. Em termos de Jesus técnico de futebol, já era. Para mim não existe, não vem. Tem que ter um fato completamente diferente. Aí sim, uma reunião, sei lá se é Menin, se é Ricardo Guimarães, se é Renato Salvador, se é o Sérgio Coelho, vai lá onde ele está curtindo férias, lá, talvez lá nos Cascais, lá, tem que, você entendeu? Porque por enquanto, para mim, nada de oficial, absoluto. Muito comentário. É fulano que viu, é o outro que viu, é o outro que sentiu o drama e tal, mas oficialmente, para terça-feira, dia 4 de janeiro, Carvalhal teria sido consultado? Admito que sim, aí é outra história. Que se falou até do valor da multa dele de 2 milhões. Tudo bem. Mas coisa que eu acredito também que não vem. O atleta vai pagar 2 milhões para pagar uma multa para ter um treinador? E aí muitos ouvintes estão nessa linha de raciocínio também, porque aqui, por exemplo, boa tarde, me chamo Alexandre Antônio de Jesus, do bairro Santa Mônica, e na minha opinião o JJ não seria o treinador ideal para o Galo, inventa muito e isso faz com que não tenha o grupo nas mãos. Quero concorrer aos prêmios, valeu, obrigado. Aqui também participando o Pedro, que mais cedo falou do Marcelo Oliveira, está dizendo que a solução está em casa neste momento. Teve ouvinte dizendo que nenhum treinador, nem jogador, nem diretor é maior que o Galo, bora esquecer JJ logo. Parece que a torcida também já começa a perder um pouco de paciência. E a Dimara tinha que estar aqui hoje, Duda, porque ontem a gente falou aqui sobre o Gaúcho e aí muita gente nos criticou. A Dimara falou que para ela iria atrás dele sim, e até eu concordei com ela.
E aí o Alfredo Menezes tá dizendo, mano, o JJ não quer vir pra cá, é fato, traz o Renato Gaúcho, dá uma chance pra ele. Ou seja, as opiniões de um dia pro outro vão mudando. A história já mudou, né? Realmente, os torcedores já, até por uma certa insatisfação, acho que a demora acaba fazendo com que o torcedor também fique um pouco mais receoso, até do próprio interesse do treinador, em vir para o clube, porque se isso se arrasta por muito tempo, essa novela que o Abras está falando, isso também mostra até um certo desinteresse, um empecilho ali, um obstáculo para que o treinador venha. Acho que o sentimento do torcedor, pelo menos nesse momento, é esse, né? Venha de um clube que acabou de ser multicampeão, enfim, com o elenco que tem, porque essa demora em aceitar uma proposta, enfim, acho que é essa a questão que fica pesando aí pro torcedor e acaba optando por um outro treinador, né? Áudio do Roberto deu uma rateada, não sei se ele voltou com a gente, quer concluir algo? Agora, sim. Não, agora tudo bem, tudo legal. Não, mas essa é a história e essa situação vai se arrastando. Agora, é que foi colocado e realmente eles têm sido bem sucedidos. O Abel do Palmeiras, o Jesus foi aquela história dele. No comando do Flamengo, enfim, ficou uma imagem positiva em termos de treinador. Agora, tudo que se comenta é o treinador de Portugal. Portugal. Aí, qual seria, por exemplo, uma segunda opção? Vai partir para o futebol brasileiro, por exemplo. Caiu aqui a ligação, mas estava acompanhando o raciocínio de Vanderlei, de Renato Gaúcho. Agora, pra você ver como é que são as coisas. Veja bem. Eu me recordo, 1 ano e meio atrás, todo mundo, o Renato tava no auge. Aí, perguntaram pra ele, negócio de curso, que fazer curso nada, eu faço curso na praia, na hora do treinamento aqui, vamos pro jogo, ele tava ganhando tudo. Agora, você vê no Rio de Janeiro, tá lá o Renato em Petrópolis. É coisa que ele não admitia. Né? Você se recorda disso? Sim. O Renato Gaúcho, principalmente nessa parte do Grêmio. Aliás, ele sempre foi muito conhecido, muito mais até pelas entrevistas, às vezes, né? Pelas falas dele, né? Eu vou tomar aula de futebol. Minha aula é lá no campo, é do vestiário. Eu tô lá, domino meu grupo, sei o quê. De repente a coisa mudou completamente. Saiu do Grêmio, saiu por baixo, foi pro Flamengo, saiu por baixo, tá lá agora fazendo curso no Rio de Janeiro, pra você ver como são as coisas. Se a bola, tá lá ele, tá lá o Cuca, Rogério Ceni, tá lá uma turma fazendo lá, evoluindo aí a situação. E ver a humildade do Cuca. O Abras tá falando sobre esta humildade realmente do Cuca. E, aliás, tá um técnico que tá marcado aí, então, na vida do torcedor atleticano, com certeza. Somos do Clube Atlético Mineiro. Destaque final chegando com o Roberto Abras. Bom, e para dizer o seguinte, a transação, diretoria, que retardo, vai confirmar realmente a saída do Júnior Alonso, 8 milhões de euros, custou 3 milhões, 1 ano e pouco atrás, e ele vai realmente pro futebol da Rússia. Só que a diretoria do Atlético não confirma, esperando pelos exames que serão realizados pelo zagueiro Júnior Alonso. E vai o Júnior, vem o Godinho. Pelo menos é a informação, a diretoria do Atlético mantém um certo mistério, muita coisa vazando daqui, dali, o pessoal do Atlético bem invocado, com alguns vazamentos de notícias, então tá segurando essa barra. Mas Júnior Alonso vai mesmo pro futebol da Rússia e o Godinho vem. E o Natan fazendo os exames no Rio de Janeiro. Bom, deixa eu dizer o seguinte, tava até acompanhando o Roger agora, no Sport TV, falando a respeito de treinadores, emitiu a sua opinião, que é mais ou menos aquilo que eu acompanho, sim. O que existe de diferença para aquela sede de treinador português? Não vem, não pode, não sei o quê. Disse ainda há pouco na televisão, que a história de Renato Gaúcho pode estar de volta, está sendo lembrado por gente do Atlético, que eu também acredito que sim, que seria uma opção futebol brasileiro. O Atlético não fechando com o treinador de Portugal e que a solução estaria no Brasil. Eu acho
O Renato fez um trabalho sensacional no time do Grêmio. Quando foi pro Flamengo, deu no que deu. Perdeu o título, perdeu o campeonato, aquela coisa toda. Saiu. E está Renato Gaúcho, tá aí dando sopa, que poderia estar na mira do Galo. Vamos sentir o drama. Eu volto às 5 da tarde. 5 dá às 6 debate. Exatamente, às 6 com o Rafa Leal aqui no debate. E acho que é isso, né, Duda, que a gente estava falando. Não custa nada o Atlético tentar, trazer o Jorge Jesus. O problema é fazer loucura e abrir mão de qualquer coisa pelo treinador, né? Coisa que a diretoria do Atlético já disse que não faria, que não tem essa pressa, essa urgência, então que pensaria com cuidado em nomes de treinadores para vir para o Atlético nesse momento, principalmente pensando o planejamento, o que a diretoria pensa para o futuro, e aí, claro, Jorge Jesus seria essa opção. Caso não tenha, já tem o plano B, que é o Carvalhal. Caso não tenha, por que não sim olhar para o mercado brasileiro? Já houve nomes aí como o Daí Helman, o próprio Vojvoda, que fez um trabalho excepcional no Fortaleza. Então tem esse espaço também para os treinadores brasileiros. A princípio, o que a diretoria pretende é um treinador estrangeiro, mas se não acontecer, não dá para ficar chorando também pelo leite derramado. Tem sim que pensar uma outra opção. É verdade. E sobre esta venda de Alonso, hein, Duda, que valores é um lucro considerável, né? Imaginando um período de pandemia, contratações ficando difíceis para acontecer, Atlético que estava com uma previsão de 140 milhões de reais em vendas, em negociações para esta temporada, pelo menos foi a projeção que o Galo soltou para 2022, já leva uma boa parte aí só com o Alonso, né? Exatamente, e acho que o pensamento da diretoria é exatamente esse, né, Léo? De ter esses ativos, de que eles se valorizem e possam ser vendidos em sequência. Claro que é uma perda pro Atlético, o Júnior Alonso a gente viu, a última temporada dele também foi uma contratação muito acertada e que agora a diretoria tem esse retorno muito positivo. 45 milhões é o que a cotação indica, né, pelo valor do Júnior Alonso. Foi muito bem, agora se valoriza, deixa o Atlético também com uma história brilhante e a diretoria já trabalha para trazer também outro nome à altura e por um valor também, assim como foi o da contratação do Alonso no ano passado.